Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz Lima e nós vamos trabalhar a disciplina de motivação, qualidade de vida no ambiente de trabalho e gerenciamento do clima organizacional. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Espero que a gente faça um bom trabalho juntos, que você me acompanhe no pensamento, para que nós venhamos aprender bastante, que vocês venham aprender um pouco das teorias da motivação. E o que significa motivação? A gente sabe que muitas empresas hoje, né, isso não é de agora, né, desde os primórdios lá, né, desde de Elton Maio, desde Fayol, a gente vê que esse pessoal vem sempre buscando estudar a motivação, né, estudar a satisfação no trabalho. E nós vamos trabalhar a nossa primeira aula de hoje, né, que é a aula de número 1, nós vamos falar um pouco sobre motivação, né? Vamos buscar aí a questão do entendimento do que é motivação, né? De como surgiu essa motivação, o estudo da motivação, né? Então, é conhecer os conceitos de motivação, né? O mote principal do que nós vamos desenvolver aqui é conhecer, né, o conceito de motivação, a evolução histórica de como começou esse estudo, de como vem caminhando até aqui, conhecer as principais teorias da motivação, está capacitado para criar condições. Olha bem, não é capacitado para motivar alguém, mas é capacitado para criar condições para que as pessoas se motivem, né, ou estejam motivadas no ambiente de trabalho, né? E a gente pode ver, dentro desse conceito, que motivação é uma palavra composta por motivo mais ação. O indivíduo precisa de um motivo para agir. O indivíduo, se ele não tiver um motivo para agir, né, ele vai gerar movimento. Simplesmente isso, né? E segundo o professor Ferreira, ele cita aí a professora Vergara e diz o seguinte, ó, ninguém motiva ninguém. Isso é verdade. Ninguém motiva ninguém. Então, você pode gerar movimento, porque você está motivado a motivar alguém, alguém vai simplesmente gerar movimento, né? Então, o que acontece? A motivação é o resultado da interação entre a pessoa e uma situação, né? Entre a pessoa e uma situação. Então, o que os gestores precisam fazer é criar motivos, a organização precisa fazer é criar motivos para que as pessoas ajam, né? Que as pessoas tenham ação em determinado objetivo. E aí essa figurinha fantástica, né, desse burrinho, burrinho você sabe o que é, né? Aquele bicho que empaca, amarra aí, você não adianta que ele não vai sair do lugar. Então, é por isso que tem essa representação desse burrinho, que o bicho empaca e não tem nada que faça ele andar. Então, o que aconteceu? Bom, amarrou-se uma vara, né, com uma cenourinha na ponta dessa vara. Só que longe do alcance da boca dele, né? Percebe aqui o olho esbugalhado dele querendo comer a cenourinha? Então, ele quer dar um passo para pegar a cenourinha. Só que, como ele está amarrado nele, a partir que dá um passo, a cenourinha também anda. Ele dá outro passo em busca, a cenourinha também anda. E aí isso faz com que ele movimente, né? Então, o que nós podemos enxergar aí? A cenourinha gera motivo nele. Então, o motivo dele andar é comer a cenourinha. Então, aí nós percebemos que gera duas coisas, o movimento e o motivo. Então, o motivo dele querer alcançar a cenourinha gera movimento nele. Aí ele anda em busca de algo. Aí ele não alcança nunca, né? Porque ele está sempre, a cenourinha está sempre um passo na frente dele, na distância à frente dele. Mas é uma figurinha simplesmente para a gente desopilar um pouquinho aqui o fígado, né? Mas aí está uma expressão interessante, né? Gerar movimento. Então, a cenourinha é o motivo que ele tem para querer comer, mas só que
ele não alcança, então só gera movimento nele. Então, estudando um pouquinho dessa evolução histórica, né, na parte da motivação, então a gente pode começar lá nos primórdios, né, com o Frederick Taylor. Então, Taylor, você já conhece bem a teoria, né, vocês já estudaram essa teoria, então aí, Taylor, né, para a gente fazer bem um resumo dele, ele entrou numa empresa que estava totalmente ruim, precisava de alguém que mexesse e reestruturasse aquela empresa. E ele estudou direitinho, ele é uma pessoa, era engenheiro, né, da área de Minas, né? Ele é um engenheiro mineiro, não que morasse em Minas, né? Mas ele é um engenheiro de Minas. E aí ele organizou a tarefa. E como é que ele organizou? Simplesmente ele falou o seguinte: vamos botar ordem nesse negócio. O negócio aqui está totalmente furado, todo mundo não tem uma ordem certa. Vamos fazer o seguinte: vamos estabelecer uma linha de montagem aqui, né? Uma linha para produzir, e a gente faz o seguinte: olha, cada pessoa no seu local de trabalho. Então ele estabeleceu um raio, né? Onde a pessoa pudesse trabalhar naquele raio, né? E aí, naquele raio de atividade, ele estabeleceu, né? Vamos ver, a hora que você abre os seus braços e fecha, você tem um raio de atividade ali. E ele falou o seguinte: cada pessoa de agora vamos descrever a atividade dele. Ó, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. E ele fez o seguinte: descreveu cada uma das atividades. Então, dividiu a tarefa, né, para não ficar aqueles misturada toda. Então, cada um faz uma coisa. Então, cada um tem um pedaço do todo, né? E cada um tem a sua descrição de tarefas. Ele dividiu e descreveu. Só que o que fez Taylor lá? A partir do momento que ele dividiu a tarefa, ele descreveu as tarefas, ele não botou qualquer um lá, não. Ele separou e escolheu as pessoas para cada um dos postos. Ele selecionou as pessoas. E a partir do que ele selecionou, também só não selecionou, ele treinou as pessoas para exercer aquela atividade, né? Então ele treinou a pessoa. Então aí até os nossos dias nós temos aí a descrição de função, né? O job description, até nos dias de hoje, né? E que tem até atribuído código para essas atividades. Então nós temos aí as atividades inerentes. Cada pessoa faz um pedaço do todo. Só que na questão da motivação, ele pensava o seguinte: olha, o indivíduo ele só pode trabalhar por dinheiro. O motivo dele trabalhar é querer dinheiro, né? Então, aí você tem aquela teoria do homos econômicos, né, que você já deve conhecer, que o homem só trabalha por dinheiro. Então, ele acreditava que as pessoas, né, trabalhavam na base do dinheiro, né? Isso que Taylor pensava. Ainda contemporâneo a Taylor, nós temos aí Henri Fayol, né, que trabalhou a teoria clássica, enquanto a teoria de Taylor ficou conhecida como a teoria científica, da administração científica. Henri Fayol vem aí com a teoria clássica, né, chamada teoria clássica da administração, que ele estabelece cinco funções básicas, a saber, primeiro, planejamento, organização, direção, coordenação e controle. Mas eu quero me ater simplesmente em uma, que é a direção. Henri Fayol, desculpa, Fayol pensava o seguinte: pensava já que o indivíduo teria que trabalhar com espírito de equipe, né? Espírito de equipe. E aí, ele já, na orientação do indivíduo para motivação. Então, ele acreditava no espírito de equipe e acreditava que as pessoas trabalhavam mais e melhor se estivessem motivadas. Então, por isso que ele organizou tudo, né? Deu uma ordem, né, na questão da própria estrutura organizacional. Então, nós temos aí Frederick Taylor, né, com a sua contribuição, e Henri Fayol também com a sua contribuição. Mas o marco principal da motivação foi Elton Maio. Elton Maio, ele foi estudante na área da medicina,
tornou-se depois um acadêmico, né? Mas só que ele era uma pessoa extremamente interessada nas pessoas. E ele foi chamado, né? Ele, lá em Harvard, né? Ele era uma pessoa de Harvard, né? Ele fez todo o seu curso em Harvard. E lá em Harvard, foi conhecido e a própria empresa, chamada Western Electric Company, chamou Elton Maio para continuar com os testes da iluminação, né? Lá nas empresas que ficavam na cidade, no bairro de Hawthorne, na cidade de Chicago, né? E ele foi chamado para isso. E ele foi justamente chamado para tentar explicar as descobertas dos testes feitos anteriormente com relação aos efeitos da iluminação nos níveis de produtividade. Se tinha, não tinha, né? Se a produtividade aumentava, não aumentava, diminuía. Então, ele foi chamado para isso. E ele foi nessa grande e enorme empresa, né, chamada Western Electric Company, né? Eu até botei as fotos aqui para você ver que fantástica empresa, enorme, né? Empregava muita gente. Naquela época era interessante, todo mundo trabalhava internado, né? Bem, as meninas aí sentadas na montagem de relés. Então, voltando aqui ao teste da iluminação. As meninas foram separadas, né, num ambiente separado, tanto essas meninas de primeiro, que era para montagem de relés, né? Então, ela foi separadas 5 meninas e tinha uma supervisora, né? Então, só que nesse teste, você vê aqui na parte inferior, onde estão as meninas sentadas, existe um recipiente aqui, né? Existe aqui uma canaleta, né? E um recipiente. Quando em cada uma dos relés que caíam aqui, esse instrumento aqui do canto superior esquerdo fazia uma perfuração. Toda vez que caía ali, o relézinho fazia um furo. Esse furo era contado quantos relés eram feitos durante o período, né? Durante o período. Então, ele fala assim, olha, o dispositivo gravava com o furo, né, na fita de papel e era contínuo e marcava quantos relés eram montados naquele momento. E essa sala também, ela mostra melhor, né? Você vê as meninas trabalhando aqui, são 5 meninas e uma supervisora, né? Uma supervisora. Os mesmos testes foram feitos com os homens lá também, né? Mas aqui, voltando ao esse teste da iluminação, só que não ficou só no teste da iluminação, né? Outros testes foram feitos, né? E aí, o que acontece lá? Esse experimento, que foi em 1927, né? Nesse departamento de relé, e a fabricação, né, que eu vou dizer, a fabricação de relés exigia montagem repetitiva de pinos, molas e armadura de isolantes. Só que eles fabricaram por ano 7 milhões de relés, né? Aí ele mostra nesse resultado. Como a velocidade dos trabalhadores individuais determinava níveis globais de produção, os efeitos de fatores como os períodos de descanso, as horas de trabalho, né, nesse departamento, eram de particular interesse para a empresa. Nesse período, ele mexeu na quantidade de salário, ele mexeu na questão do período de trabalho, ele mexeu também, além da iluminação, né? Ele mexeu também aí no tempo de descanso, estabeleceu um minutinho para café, ponto de almoço. E era quando ele trabalhou a questão de paradas, essas meninas tinham relacionamento. Elas tinham como se relacionar, conversar. E criou-se ali uma intimidade entre elas, né? Então, ela saiu daquele ambiente de trabalho, aquele ambiente que elas estavam no comum, né? E elas foram escolhidas para ir para o ambiente de trabalho, para o ambiente de teste, né? De teste. Já nesse momento que elas saíram e foram para o ambiente de teste, já criou o quê? Uma motivação,
um reconhecimento, algo a mais que elas sentiram-se reconhecidas em fazer parte desse processo, desse teste. Então, percebe que elas já criaram ali algo diferente. A partir do momento que colocou-se um supervisor, esse supervisor estava mais próximo deles, bem mais próxima delas, né? E elas, nessas paradas de café, nessas paradas de almoço, um relacionamento foi criado ali. Então, elas passaram a conversar, a se conversar mais, num ambiente mais agradável, num ambiente mais solto, né? Onde elas estavam mais perto umas das outras. Lembra que nós falamos lá, né? Lembra-se que nós vamos ver mais para frente, né? Nós vamos ver mais para frente na, na aula de número 2, nós vamos falar sobre Maslow, né? E Maslow diz que o ser humano é um ser gregário, né? Não vive isoladamente. Então, elas precisam de relacionamento, né? Você vê que as teorias se amarram, né? E aí, Maslow fez essa pesquisa. E na pesquisa que ele fez com essas meninas, ele tem um resultado fantástico, né? Porque a primeira questão, as mulheres notaram que a atmosfera íntima da sala, né, sala pequena, né, de teste, proporcionou uma sensação de liberdade. Imagine naquele mundaréu de gente ali, né? Elas se sentiam pressionadas. Então, elas têm uma sensação de liberdade. Elas se sentiram mais à vontade para conversar. Com o tempo, elas desenvolveram amizades fortes, né? Então, percebe que naquela parada, né? De café, de bater papo, a gente sempre tem essa intimidade, né? Cria essa intimidade, né? De cada uma delas. Olha só, e até eu viajo um pouquinho quando penso nisso. Imagina aquelas meninas que estavam lá sentadinhas, né? Trabalhando naquele ambiente normal de trabalho, então elas não tinham tempo para nada, né? Era só pauleira. E agora elas param, né? Param um momento para tomar um cafezinho com a colega. Olha só, eu viajo um pouquinho, né? E aí as meninas estão lá sentadinhas, tomando o cafezinho delas, né? E casadas, né? Uma delas, às vezes, com um bebezinho novinho, e começa a trocar assunto de criança. Poxa vida, como é que eu faço, né? Meu bebezinho está com dorzinha de barriga ali e tal. O que eu posso dar? Dá um chazinho assim, tá, aquele negócio todo, né? E aquilo começa a criar uma intimidade entre elas ali, começa a ter uma intimidade maior entre elas, né? E ali ela cria esse laço de amizade. E terceiro ponto que a Altomaira levanta, na que as meninas dizem, ela diz o seguinte: somos melhores amigas desde o dia em que estivemos na sala de teste, né? Éramos um grupo agradável. Então, um grupo extremamente agradável entre elas e a própria supervisão que estava ali direto. Para a gente só, né? Ele também fez esse teste com os homens, e esse teste ficou, depois que eles voltaram, ele fez uma pesquisa entre quem ficou na área fabril e quem veio para a área de teste. Então, foi notadamente visto que a área de teste era uma área agradável, né? Onde a supervisão era mais amiga, e lá na área comum, não. Então, se percebeu que as pessoas precisavam de ser mais vistas, as pessoas precisavam de mais ser entendidas nos seus sentimentos, né? Para poder desempenhar melhor o seu papel. Então, depois essa área de teste foi distribuída para o dia a dia. Então, essa questão de Maslow startou, né, iniciou um processo por todo o mundo da época no estudo da satisfação e da motivação humana, até nos dias de hoje, né? E percebe que depois veio aí grandes nomes, né, como Maslow, como McClelland, né, como Herzberg, cada um na sua visão. Isso foi espalhado de outros autores que trabalham a motivação, né? Nós temos também, né, autores brasileiros, né, que trabalham
com a questão da motivação. E uma coisa importante, né? Que a gente pode ver, lá, a questão da iluminação não afetou, né? Não afetou a produtividade continuava aumentando. A produtividade continuava aumentando. Então, não era a questão da iluminação, não. Era a questão mesmo do relacionamento, que foi o primeiro teste, o primeiro experimento em que trabalhou o sentimento humano no trabalho. Foi por meio de Elton Mayer. O Mayer, se percebe que ele era, como diz o autor, ele era uma pessoa que gostava de mexer com pessoas, ele gostava de pessoas, né? E aí a pesquisa, no resultado da pesquisa, ó, ao longo dos anos, a produtividade da sala de teste de montagem de relés aumentou significativamente, né? Então, não era luminosidade, não era mexer em salário, não era, era mais o relacionamento dele. Então, Mayer argumentou que as 6 pessoas tornaram-se uma equipe, né, que se entregou de coração, espontaneamente, né, nessa experiência. E ele se juntou depois com o Royce Tinglesberg, né, Berger, né, e estudava justamente a questão das atitudes mentais, para provar a questão da produtividade no ambiente de trabalho. Então, ele provou, né, que a questão das relações sociais informais vividas criou-se um ambiente de trabalho excelente. E aí também, naquela época, naquele mesmo estudo, né, a gente pode ver que criou-se ali grupos informais. Bom, elas estavam em 5, né, dos testes, mas esse teste foi crescendo cada vez mais. Então, o relacionamento informal entre elas, grupos informais, né, nesse relacionamento que elas tiveram. Então, foi provado que, pelo aquilo que Elton Mayer foi chamado, para ver se os testes de eliminação funcionavam, tinha influência na produtividade, foi provado que não tinha, né? Eu entrei na Harvard Business School, lá onde Mayer pertencia, entrei na biblioteca deles, fiz uma pesquisa, aquela pesquisa que eu mostrei anteriormente para vocês foi extraída de lá, né? Lá toda a literatura está em inglês, mas você pode traduzir depois, mas você pode entrar lá na biblioteca de Harvard, né? Pesquisa na internet, né? Pesquisa de Hawthorne, né? Harvard Business School. E você vai encontrar essas mesmas literaturas que eu encontrei. Então, feito isso, né? Eu quero trazer para vocês que vocês tenham esse reforço, deem uma lida, né, na biblioteca, que está lá bonitinho, né, os primórdios, os estudos da administração e motivação humana, aí está o link. Também dê uma assistida nessa experiência de Hawthorne, fantástico esse filmezinho que tem aí, né? E também dê uma lida na nossa biblioteca, que está lá sobre recursos humanos e processos gerenciais, sobre a questão da motivação. Tá bom? Então, dê uma lida lá. Não esqueça de ler. Estudem direitinho, né? Não deixem para estudar depois. E aí nós nos veremos na próxima aula, na aula de número 2. Até lá.